Irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Aqui presentes, os irmãos e a todos que vão acompanhar nas redes. Que Deus abençoe. Amém? A cada um de nós, que Deus abençoe as atividades dessa amada igreja. Amém? Hoje nós vamos pregar no livro de 1 Pedro, capítulo 2. E vamos à introdução desse texto. E quando o apóstolo Pedro estava nessa primeira carta, certamente não era aquele Pedro no início de sua caminhada com Cristo Jesus. Amém? Mas sim aquele Pedro que já estava maduro, que o Espírito Santo já tinha trabalhado muito em sua vida para ele escrever essa carta. Amém? Então ele já estava preparado para executar toda essa obra de Deus. Evidentemente, Pedro aqui já estava aos seus últimos períodos de vida, quando Pedro escreveu essa carta. Certamente o homem de Deus aproveita todo o tempo para executar aquilo que Deus entregou em suas mãos. E assim ele o fez um bom sacerdote espiritual. Amém? Então essa carta provavelmente foi escrita em Roma, que muitos chamam e figuramente de Babilônia, né? E também essa carta foi destinada aos eleitos, espalhados através da Ásia Menor, provavelmente por todo o corpo de Cristo dessa região, tanto aos judeus como os gentios. Amém? Pedro enviava essa mensagem espiritualmente, de ânimo, instrução e a demonstração espiritualmente às igrejas organizadas pelo apóstolo Paulo. Então vamos à leitura da palavra de Deus de 1 Pedro, capítulo 2, de versículo do 1 ao 10, e o nosso irmão Renan vai fazer essa leitura assim, se for da vontade de Deus. Por favor, irmão. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e ferimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Por isso também nas Escrituras se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço, Senhor Deus, que abençoa essa tua palavra, que toca em todos os nossos corações, Senhor Deus. Abençoa todos os pedidos de oração aqui na tua casa, abençoa os irmãos que estão enfermos,
os irmãos que estão viajando, Senhor Deus, abençoa cada um, que Tu possa ajudar e abençoar, que está diante do Teu trono, Senhor Deus, as petições de cada um de nós. Abençoa a todos nós, abençoa a direção da nossa vida. Obrigado por tudo. E essa é a minha oração que faço no Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então Pedro era igual como cada um de nós, não é mesmo? Nós somos igual a Pedro, não é? Fracos, caímos, mas o Pedro, com o seu Espírito Santo de Deus, Pedro se aperfeiçoou e estava maduro, assim quando escreveu essa carta. Amém? E assim bem hoje, não existe essas coisas no meio do povo de Deus, porque todos estamos lavados pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra diz em Efésios capítulo 4 e versículo 22, 23 e 24, que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que de acordo pela concupiscência do engano, e vos renoveis no Espírito Santo da vossa mente. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdade, justiça e santidade. Amém? Mas se nós estivermos todos essa característica em nossa vida, jamais vamos falar mal de alguém, e também ninguém aqui vai falar mal e julgar qualquer que esteja a pessoa dessa amada igreja. Amém? Se nós estivermos nesse Espírito Santo do nosso Deus, certamente nós vamos fazer tudo aquilo que é agradável ao nosso Deus. Amém? Como diz a sua palavra, vamos todos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas para que humilhamos diante do nosso Criador, para que Ele possa nos exaltar a cada um de nós. Amém? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo o 10 e o 11, diz assim para todos nós: humilhai, pois, perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Quando nós humilhamos diante de Deus, certamente o Senhor vai nos exaltar. Amém? Fazer aquilo que é agradável ao nosso Deus. Irmãos, não é falei mal uns dos outros. O 11. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observado da lei, mas juízo da lei. Amém? Então nós devemos de ter muita atenção com as coisas espirituais em nossa vida. Amém? Ter essas características de uma boa sacerdócia de Cristo. Amém? Para que nós possamos estar firmados na palavra de Deus. Nesses versículos de 3 e 4 de 1 Pedro, é uma verdadeira entrega dos homens compromissado com o seu Senhor Jesus Cristo. De uma forma alguma, eles voltarão atrás. Vamos ouvir o que diz em Hebreus, capítulo 6, e versículo 4 a 3. Mas antes vamos ouvir a palavra de Deus no versículo 3 e 4 de 1 Pedro. E se alguém já provaste o que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelo homem, mas para com Deus, eleito e preciosa. Amém? Isso é o servo do Senhor. É um homem aprovado pela palavra de Deus,
Jesus Cristo é a pedra preciosa. Amém? Então vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 6, e versículo 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provados o dom celestial e se torna a participar do Espírito Santo. E prova a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. E cai, seja outra vez renovados para arrependimentos, pois assim, quando a eles de novo crucifica o Filho de Deus e expõe ao vitupério. Então, quando nós pecamos e não compreendemos a palavra de Deus, toda vez que nós recaímos, nós crucificamos ao Senhor. Amém? Pelas nossas recaídas em nossas vidas. Então nós devemos ter muito cuidado de estar inteiramente fixos na palavra de Deus e fazendo tudo aquilo que é agradável ao nosso Deus. Amém? Para que nós possamos não crucificar ao nosso Deus diariamente. Amém? É o versículo 6 de Hebreus. E aí eu pergunto a todos que aqui estão ouvindo essa palavra, e também os que estão acompanhando nas redes sociais: quantas vezes o homem quer crucificar Jesus Cristo? E pela sua desobediência que nós crucificamos nosso Deus novamente. Amém? Então nós devemos fazer a vontade de Deus. E eu pergunto a todos: qual é a nossa verdadeira resposta de um verdadeiro sacerdote espiritual em Cristo Jesus? Qual é a resposta? Então vamos ouvir em 1 Pedro capítulo 5. Em 1 Pedro 2 e o 5 é a resposta de tudo que nós acabamos de ler. Amém? Vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual e sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Essa é a resposta de cada um de nós, que nós possamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? E qual que é o sacrifício real para nós obedecer ao nosso Criador, o nosso eterno Deus? Qual é esse sacrifício? Que alguns não dão tanta importância, negligencia esse assunto do sacrifício vivo. Então vamos ver que é o sacrifício vivo em nossas vidas. No livro de Romanos, capítulo 12, de versículo do 1 ao 2, devemos ter essa humildade e prazer de vir à igreja e oferecer sacrifício vivo ao nosso Criador. Amém? Esse é o prazer de cada um, estar aqui louvando ao meu Criador, ao seu Criador, ao nosso Criador. Amém? Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ainda mais, de ter o zelo de não misturar com esse mundo, porque o verdadeiro cristão jamais se mistura com essas coisas mundanas e não se corrompe. O verdadeiro cristão não se mistura com o mundo e nem se corrompe com ele. O verdadeiro cristão.
Amém? Vamos ver a resposta nesse mesmo livro, no capítulo 2. E não seja conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então nós não misturamos com esse mundo. Se nós misturar com esse mundo, nós não somos agradáveis ao nosso Deus. Não fazemos a vontade de Deus. Como diz o versículo 2 de Romanos 12:2. Amém? No livro de Efésios, capítulo 5, e versículo 9, 10 e 17, vamos ver o que diz para todos nós, como servos do Senhor. Abre parente na palavra de Deus. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Fecha parênteses. Amém? Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Então nós devemos de estar aqui nesse Espírito servindo ao Senhor. Amém? O 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então tudo que é agradável ao Senhor nós vamos aprovar. Amém? Se for desagradável, nós vamos desaprovar ao Senhor. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde que você estiver, você vai aprovar só aquilo que é agradável ao nosso Deus. Amém? Porque nós somos espirituais, nós entregamos o nosso caminho ao nosso Deus. Amém? O 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor em sua vida. Amém? Em nossa vida, de cada um de nós. Fazemos a vontade de Deus em nossas vidas. Em sua vida, isso é de cada um. Cada um é responsável pela sua vida. Amém? Cada um é responsável pela sua vida. Depende de que forma que você esteja santificando, porque a santificação é através do Espírito Santo de Deus e juntamente com a sua palavra em sua vida. Então as duas partes têm a andar conosco. O Espírito Santo e a palavra de Deus para nós santificar com o Senhor. Amém? Aí nós santificamos fazendo as duas coisas em nossas vidas, para ser um bom servo do Senhor. Amém, meus irmãos? Então tudo isso é agradável ao nosso Deus. Mas para tudo isso acontecer em nossas vidas, você precisa crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. Para nós acontecer tudo dessa forma em nossa vida, nós precisamos de entregar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que Ele possa trabalhar em nossa vida, para que nós possamos reconhecer que Ele é o nosso Criador. Então nós devemos de entregar tudo a Ele, ao nosso Criador. Amém? Vamos voltar ao nosso texto inicial, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Vamos voltar lá, no nosso texto inicial. E no versículo 6 diz assim: por isso também, na Escritura se contém, eis que ponho em Sião uma pedra principal, de esquina, eleita, e pedra preciosa. A quem nela crer, não será condenado. Se nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, jamais nós seremos condenados. Amém? O 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificares
reprovada, essa foi a principal da esquina. O 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçarem na palavra, sendo desobediente para os que também foram destinados. Amém? Aqui, o homem que é totalmente desobediente ao nosso Deus, essa palavra é uma palavra de tropeço em sua vida. Amém? Mas aquele que entrega ao Senhor é uma pedra de sabedoria para que nós possamos entender aquilo que é melhor para nós oferecer dentro do nosso coração, porque nós somos filhos de Deus e o Espírito Santo está tocando em nossa vida. Amém? Essa é a maneira de nós reconhecer que o nosso Salvador Jesus Cristo é o nosso Criador e direciona todos os nossos caminhos. Amém? Eu queria comentar o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita e sacerdote real e a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que versículo maravilhoso para cada um de nós ouvirmos a verdadeira palavra do Senhor, que somos os crentes fiéis ao nosso Criador. Amém? Olha a nossa responsabilidade sobre esse versículo de cada um de nós. Esse versículo 9 é a nossa responsabilidade de como servo do Senhor. Porque nós somos servos, nós temos que fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Novamente, de sermos servos, geração eleita, através do nosso Criador Jesus Cristo, o sacerdote real. E precisamos de ter postura de mostrar toda a nossa fidelidade ao nosso grandioso Deus. Então, nesse versículo, tudo é isso aqui que nós devemos demonstrar a postura como um servo fiel e ter a fidelidade de agradar ao nosso Deus. Amém? Como um servo fiel ao nosso Criador. Então vamos, essa esperança ainda é só crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então toda essa esperança que nós temos é só crer no Filho de Deus, para que Deus possa fazer nós enxergar a nova Jerusalém em nossa vida. Se nós não cremos em Jesus Cristo, nós não enxergamos as maravilhas do Senhor. Amém? Então precisamos de crer para nós enxergar tudo aquilo que nós não conseguimos enxergar o nosso olho aqui, sem as misericórdias de Deus para nos assim ver a nova Jerusalém em nossa vida. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, 1 Pedro, vamos voltar à página, capítulo 1, versículo 2 e 3, olha o que diz para nós. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, e em santidade do Espírito Santo, a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada em cada um de nós, porque nós somos eleitos através da misericórdia de Deus. Amém? Ao 3, bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Graças a Deus por isso, que nos gerou de novo, para nos salvar. Morreu na cruz, e nós somos gentis. Amém? E Deus teve misericórdia de nós, nos gerou de novo. Pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos,
Então Jesus teve misericórdia de nós e tem misericórdia de nós, que nos gerou, nós, como servo do Senhor, nós somos enxertados, não é mesmo? Então nós somos lá enxertados na videira, amém? Pela misericórdia de Deus, porque somos gentis, mas Deus deu essa misericórdia de cada um de nós. E para nós, assim, finalizar por hoje, vamos ver o versículo 10 desse livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vós que em outro tempo não ereis povo, então nós não era povos eleitos, mas agora sim, amém? Mas agora sois povos de Deus, que tenhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, amém? Então Deus deu essa misericórdia com cada um de nós, porque Ele é o nosso Deus, que teve essa misericórdia conosco. Vós que em outro tempo não ereis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcanceis a misericórdia de Deus. E graças a Deus por isso. Amém, meus irmãos? No livro de Romanos, capítulo 9, e versículo 24, 25 e 26, olha o que diz o apóstolo Paulo. E Oséias, assim, profetizou para os gentios. Amém? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém? Então Deus teve misericórdia de nós. E Oséias profetizou lá atrás sobre esse assunto. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo o que não era meu povo, e amada o que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Deus nos ajudou e nos assim construiu como os filhos de Deus. Amém? E é por isso que nós cremos, nesse maravilhoso Deus, porque Ele é misericordioso com cada um de nós. Amém? Esse Deus é misericordioso com cada um de nós. Teve essa misericórdia. Então nós devemos de ter misericórdia com nossos irmãos, com o nosso próximo da nossa vida. Amém? Assim como Deus tem misericórdia de nós, nós devemos ter misericórdia dos nossos próximos, os nossos irmãos e a todos. Então eu vou aqui lançar um desafio para todos nós. Como fez Davi, queria andar perante a seu Deus, com todas as suas dificuldades. Então nós somos igual Davi. Nós vamos fazer tudo aquilo que agradava ao nosso Deus, com todas as nossas dificuldades, igual Davi tinha, nós também temos. Amém? Então nós vamos fazer a força de agradar ao nosso grandioso Deus. Amém? Então vamos no livro de Davi, Salmo 101. Vamos no Salmo 101. Olha o que diz Davi, no Salmo 101, do versículo 1 ao 3. E cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Prostrar-me-ei
com inteligência, no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa como um coração sincero. Amém? Quando nós estaremos na casa do Senhor, nós entraremos com o coração sincero. Mas nós somos fracos, pecadores, mas vamos fazer tudo para agradar ao nosso Deus, igual Davi fez. Amém? Quando nós entrarmos na casa do Senhor. O 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Jamais nós colocamos coisas má diante dos nossos olhos, para não agradar a nosso Deus. Fazemos tudo que é agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Odeio a obra daqueles que desvia, não me pegará a mim. Então, daquele que desvia a obra, você não esteja com ele, afasta dele, igual Davi diz, odeio a obra daqueles que se desvia, não se me apagará a mim. Amém, meus irmãos? Que todos possam fazer a vontade de Deus em suas vidas, em nossas vidas, para que nós possamos ser um servo do Senhor, agradável ao nosso Criador. E é isso que Deus quer de cada um de nós, para nós colocar toda a disposição da nossa vida, servindo ao Senhor. Amém? Para que Ele possa abençoar a direção da nossa vida. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos nós. Boa noite a todos.